A cada dia que passa, eu sinto que está muito mais fácil falar de política no Brasil, uma vez que o povo brasileiro, por si só, já é despolitizado. E você pode até me indagar, Heleno, mas você acha fácil falar de política onde a população é despolitizada? Onde está a facilidade? A partir do momento que você joga luz nessas pessoas incautas, fica muito mais fácil. Principalmente quando você tem o poder de persuadir determinadas pessoas. Política deveria ser falado nas escolas. As crianças deveriam aprender sobre política nas escolas. Mas hoje não é mais interessante fazer parte da grade curricular escolar falar de política. Até porque o Brasil, como ele ascendeu diante o fascismo, é muito melhor ter um povo despolitizado aqui, usando da padeira, do que ter pessoas cultas que falem de política e que falem com propriedade. E é disso que vamos falar hoje aqui no Brasil de Plantão. Eu sou Heleno Culeto e te convido a conhecer os nossos outros vídeos, ver os nossos shorts e se inscrever no canal, deixar o teu like ou o teu dislike. Quando eu criei esse canal, eu achei que não iria chegar a 10 mil inscritos, nem daqui a 5 anos, tendo em vista a despolitização do povo brasileiro. Mas não, estamos chegando aos 30 mil inscritos. Acredito que até o final deste ano chegaremos aos 30 mil inscritos, onde aqui eu falo de política, literalmente de política. Gente, por que eu acho fácil falar de política em um país despolitizado? Porque eu aqui aceito e vejo muito o contraditório. Eu vejo que a população brasileira não está preocupada com política. Eles escolheram um lado para defender. A parte que defende a direita e a centro-direita são pessoas literalmente incautas, que buscaram uma única fonte para se informar, buscaram uma única fonte de inspiração. Eu estou falando do Bolsonaro e do bolsonarismo, e é daí que ascendeu o fascismo e o nazismo no Brasil. Por um outro lado, faz parte da esquerda reflexiva pessoas assim, como eu, que você pode até falar, viu, você está se vangloriando, você está se achando uma pessoa com alto grau de intelecto? Sim, eu estou me achando porque eu sou. Para começar, eu sou poeta. Para começar, eu vim da terra de Ariano Suassuna, de João Cabral de Melo Neto, de Assis Chateaubriand, de José Lins do Rego. A caráter do Nordeste, eu sou da terra que veio o presidente Lula e tantos outros mestres que temos aí, mesmo que sejam da política. E em se tratando de política, nós moramos em um país onde as pessoas sentem vergonha, sentem medo ou falam daquilo que ouve de política. Não à toa, o Brasil teve como presidente da República um incauto, um burro, um genocida feito Bolsonaro. Mas ele não se colocou no poder por vontade própria, e sim por vontade do povo. Porque se dependesse da sua vontade própria, nem ele teria se tornado presidente da República. Sabe por quê? Porque é um vagabundo, quanto mais. Nunca trabalhou, nunca gostou de trabalhar, sempre achou facilidade na política. Porque quando ele esteve no Exército Brasileiro e foi expulso, era por ser um barriga branca, um bunda suja, não queria trabalhar. É isso mesmo, no Exército Brasileiro, aqueles soldados que são preguiçosos são chamados de barriga branca, aqueles soldados que só servem para varrer o pátio, nunca serviu para nada, tanto é que foi expulso. E hoje tem a patente de capitão, e num vídeo que eu gravei cedo, apareceu um infeliz falando para respeitar o capitão. Capitão de quê? Capitão dessa horda fascista que se criou no Brasil, exatamente por falta de conhecimento político? Capitão de quê? Um barriga branca, um bunda suja, um ladrão de galinha merece muito mais o meu respeito do que o Jair Messias Bolsonaro, que foi defenestrado da política, que está para ser preso, já está inelegível, está para ser preso.
Então, falar de política no Brasil é muito complexo. É complexo, sim. Quando você encontra alguém que fala de política com sabedoria, sim, você precisa medir as palavras. Mas fazer com que um vídeo como este, gravado em um canal pequeno, chegue a muitas pessoas para eu ser amado por poucos e odiados por muitos. Odiados por aqueles incautos que não conhecem nada de política, que falam de orelhada, que fala daquilo que ouvem, que não checa nenhuma fonte. Aí é fácil demais, porque eu vou falando, eu vou tangenciando as pessoas e essas pessoas vão se alienando, vão entendendo o que eu estou falando, aceita, fica no vídeo ou sai fora do vídeo. Mas eu prefiro falar para as pessoas cultas, para as pessoas que é o minimamente politizados. Infelizmente, eu não posso dizer isso com os bolsonarentos, porque eles são burros, eles são cegos de pai, mãe e parteira. São burros também, são cegos guiando os cegos, são cegos que procuram um guia e quando eles encontram um guia de verdade, eles soltam a mão e cada um vai para o seu lado. Porque foi assim que o Bolsonaro se criou na política. Do baixo clero como ele é, não tardou muito para ele alienar muitas pessoas. Bolsonaro tem a cartilha certinha de como roubar. Bolsonaro tem a cartilha certinha de como matar pessoas. Ele deu a prova real na época da pandemia, quando negou as vacinas, quando não queria comprar vacina, quando induzia as pessoas a se contaminarem. Ali ele já estava dizendo quem ele é. Mas o fascismo no Brasil, ele foi introduzido através do humor, esse humor sarcástico, solitário que a gente vê por aí. Muitos fazendo sucesso, como Danilo Gentili e outros tantos, rindo da desgraça alheia, como Charles, do canal Brasil Selvagem, o Charles e o Tiringa, que amam o Bolsonaro. E se você me pergunta, Heleno, mas por que tem essa bandeira do Brasil aí? Porque a bandeira do Brasil já está desinfectada. Já não tem mais a nódoa bolsonarenta na bandeira do Brasil, na camiseta da seleção brasileira e nem nos marcos históricos do Brasil. Porque é nisso que o fascismo se apega. Se pega e se apega. O fascismo, eles tentam pregar e pregam tudo o que há de ruim neles em você que é bom, que é do bem. Quando o Bolsonaro falava Deus, pátria, família, que Deus ele segue? Porque o Papa faleceu, o Bolsonaro estava dando espetáculo num hospital em Brasília. Houve o conclave e o Bolsonaro não se manifestou, nem o seu mentor também, o Silas Malafaia. Ninguém falou nada. Pessoas do mundo inteiro felicitaram o Papa Leão XIV. E o Bolsonaro não soltou uma notinha sequer. O Silas Malafaia nem na morte do Papa e nem na ascensão deste Papa americano, o primeiro da história. Ninguém falou nada, tá todo mundo quietinho, tá todo mundo pianinho. Sabe por quê? Porque essas pessoas sabem que as batatas delas estão assando. A Carla Zambelli foi abandonada. O Roberto Jefferson, com câncer no hospital, foi abandonado pelo Bolsonaro. Como bem o presidente Lula falou em um debate com o Bolsonaro, ali o Lula ganhou, quando ele falou assim, e o Roberto Jefferson, o seu capanga que recebeu a Polícia Federal na bala, no tiro de fuzil. Ali o presidente Lula teve um lapso de conhecimento, falou assim, não, com essa gente eu tenho que bater de frente, porque se eu ficar aqui batendo continência para o Bozo, ele mesmo sem muita arrumação, ele vai me engolir. E ali o presidente Lula começou a virar o jogo no último debate da Rede Globo, ou da TV Bandeirantes, não lembro agora. Não me ligo na grande mídia também, porque a mídia que deveria ser a quarta força no Brasil, ela deveria ser algo consistente, coeso. Mas não, a mídia brasileira, ela é desinformadora. Como que eu quero viver num país democrático, que respeita as pessoas, onde a própria mídia coloca pessoas para se confrontarem? Isso não é justo, isso é típico do fascismo.
Há um tempo atrás eu falei assim, daqui para frente só falarei de política com pessoas que eu veja que elas são 3 ou 4 degraus acima de mim, politizadas. Mas não dá para viver em um país onde as pessoas sejam literalmente politizadas. Você tem que bater de frente até um certo ponto. E tem determinados momentos que você precisa se retirar de cena, deixar pessoas falando sozinho e falar assim, olha, você tem razão no que você está falando. E eu tenho razão naquilo que eu conheço e naquilo que eu estou falando. O Bolsonaro e o bolsonarismo ascendeu dessa forma, falando os defeitos dos outros, mas aquilo que tem neles, porque é bíblico, em alguma parte da Bíblia diz assim, você fala daquilo que o seu coração está cheio, ou seja, você verbaliza aquilo que o seu coração está cheio. Se você maltrata uma pessoa no trânsito, você espera que tipo de reação? Outro dia, eu moro em Sorocaba, outro dia eu estava numa avenida bem movimentada, estava trabalhando, no horário de trabalho, e de repente eu vi 2 pessoas discutindo no trânsito. 2 pessoas em 2 carrões, certamente pessoas da alta. E ali eu pude perceber que eram 2 bolsonarentos, porque eles estavam num nível bem acalorado. Eu baixei o vidro da minha caminhonete e falei assim, pessoal, por gentileza, teriam como vocês não brigar no trânsito? Ninguém entendeu nada. E ali eu estava correndo risco. Sim, estava correndo risco, porque os bolsonarentos eles são violentos, são pessoas embrutecidas pela sua própria ignorância, são pessoas embrutecidas pela vida, ou talvez elas sejam embrutecidas por faltarem-lhe conhecimento. E essas pessoas olharam assim para mim e uma foi embora. Inclusive uma estava na linha do BRT, que tem aqui em Sorocaba. Um senhor já de mais idade. E esse outro jovem que estava com a namorada em uma caminhonete também, mais na frente, em um semáforo, eu parei do lado dele, de novo baixei meu vidro e falei assim, muito obrigado por não ter brigado no trânsito. Talvez ele não tenha entendido nada. A namorada dele que olhou para mim e falou assim, muito obrigado, moço, porque talvez você tenha evitado algo de pior. E quando se trata de algo pior, é o bolsonarismo que temos no Brasil. São pessoas falsas, são pessoas fracas de caráter, são pessoas nojentas, são pessoas asquerosas. E quando eu falo de pessoas embrutecidas pela vida, talvez sejam pessoas até simples, mas pessoas que trabalham em uma empresa de um bolsonarento raiz, de uma pessoa fascista, e que seja coagida a votar em fulano de tal, porque eu quero que você vote. Então, é voltado para isso que eu te convido a fazer uma reflexão. Preste atenção em quem você vota, não deixe de votar, mas vote consciente. Analise a política, leia trechos de matérias de portais sérios que temos aí, como o portal 247, jornalistas sérios como Joaquim de Carvalho. Agora você quer se informar em relação à política ouvindo a Jovem Pan, vendo Boris Casoy, vendo Augusto Nunes, vendo essa corja desinformadora. Você quer se informar vendo Silas Malafaia falar de Constituição Federal, sendo que ele sempre foi um esmigalhador da fé alheia? Sempre viveu nas igrejas amealhando dinheiro, fortuna, voa de jatinho para cima e para baixo. E que pastor é esse? Que enquanto ele pastoreia no bem bom, o seu rebanho está com fome. Você acha isso justo? Você acha que isso é o correto? Não, gente. Acorda. Sai dessa bolha do fascismo, do nazismo. Procura um lado para você seguir. O lado que você julga ser correto. Saia das confusões da vida. E ainda falando aqui do Bolsonaro, o Bolsonaro foi presidente da República, não foi pelos seus defeitos, foi apesar dos seus muitos defeitos, do seu mau caratismo, da sua falta de amor, da sua falta de empatia, da sua falta de humanismo. Bolsonaro sempre foi bandido, ele nunca escondeu de ninguém. Quando lá em 1994 Bolsonaro gritava e alardeava que o presidente Fernando Henrique Cardoso deveria ser morto,
tinha que matar o presidente Fernando Henrique Cardoso, na época, ou à época, ele não estava brincando. Anos depois ele se torna presidente da República. O que é que ele faz? Quando descobriram que havia uma minuta de golpe para que o Bolsonaro desse o golpe de Estado em 8 de janeiro, tramaram para matar o presidente Lula, tramaram para matar o vice-presidente Geraldo Alckmin e tramaram para matar o ministro Alexandre de Moraes, que está de parabéns. Sempre vou parabenizar o Xandão, porque está sendo o verdadeiro guardião da Constituição Federal. Parabéns, Alexandre de Moraes. Parabéns, STF, por colocar um freio nesses malucos oligofrênicos que estão por aí. Pessoas que não respeitam ninguém. Pessoas que vivem ao arrepio da lei. Eu tenho bons colegas bolsonarentos, mas são pessoas que gostam de levar vantagem em tudo. São pessoas que sonegam. São pessoas que não respeitam. São pessoas que oprimem as mulheres, os negros, os gays. Aquelas pessoas que se apresentam como pessoas fracas, os bolsonarentos montam nelas e fazem o que quer. São pessoas que são desprovidos de inteligência, de qualquer tipo de inteligência, que seja física, que seja mental, que seja emocional, inteligência de caráter. Pessoas que têm um caráter forte, pessoas que sabem debater, pessoas que combatem. Verdadeiros combatentes não precisam gritar. Eu conheço pessoas que acalmam qualquer lugar onde chega inflamado com um simples bom dia, boa tarde ou boa noite, que tem o dom de lidar com a palavra, tem o dom de respeitar com um olhar. Eu posso respeitar as pessoas com um olhar, eu posso faltar com respeito com um olhar também, e principalmente com o verbalizar. O presidente Lula está de parabéns por quê? Porque ele está apaziguando o Brasil, diferentemente do que o Bolsonaro falou, que tinha que partir a anistia do PT, do presidente Lula, para apaziguar o Brasil. Não. O Brasil será apaziguado quando um respeitar o outro, quando um respeitar as vontades, quando eu tiver aquilo que me é de direito, por direito, e não ganhar no grito. Assim, eu entendo que o Brasil pode se tornar cada vez melhor, com a população politizada, com pessoas conscientes, votando consciente, não votando de cabresto, ou votando por dinheiro, ou por ter o rabo preso com alguém. Eu não votando porque fui beneficiado por tal coisa, mas sim por um aglomerado de coisa que o governo do Estado, do Brasil, tende a oferecer à população, que seja a classe alta, a classe média ou aquela classe menos favorecida. Isso chama-se consciência e não opressão. Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de Plantão. Se inscreva no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos. O nosso canal está crescendo. Repito, este canal é de esquerda, mas eu faço parte de uma esquerda reflexiva. Este canal eu não coloco nenhum vídeo aqui editado. É tudo sem corte. Todo e qualquer erro de pronúncia de português, e até quando eu me altero, eu poderia tirar, cortar isso. Não. Mas aqui, ó, eu estou mostrando como eu sou. Você precisa conhecer o Brasil como ele é, de fato e de direito. Se inscreve no canal e a gente volta.